Meus irmãos, bom dia. Nós vamos fazer o nosso estudo sobre o dom espiritual de hospitalidade. Ontem nós tivemos um problema técnico lá na igreja. Não foi possível, portanto, fazer o estudo, mas nós vamos disponibilizar para os irmãos acompanharem aí das suas casas, né, ou de onde quiser, né, no seu celular ou no seu computador. A gente está falando sobre os dons espirituais e a nossa oração tem sido no sentido de que possamos descobrir quais os dons o Senhor tem concedido para nós e também podemos descobrir o dom na vida dos nossos irmãos. E a gente espera, já chegando ao final desse estudo, já próximo do final, de que a gente já esteja ciente daquilo que Deus tem nos chamado para fazer no corpo de Cristo. Hoje, especificamente, nós vamos estudar sobre o dom espiritual de hospitalidade. E nós temos uma definição, como a gente sempre faz, que é a seguinte: o possuidor deste dom espiritual é poderosamente motivado por Deus a suprir a necessidade que o outro sente de acolhimento fraterno. Sempre poderosamente motivado por Deus, porque a nossa capacidade ela é insuficiente para colocarmos em prática o dom, e nós precisamos dessa motivação poderosa do Senhor na nossa vida. E não é diferente no dom de hospitalidade, porque ela diz respeito ao acolhimento fraterno. É bom dizer também que hospitalidade e intercessão, eles não se encontram nas listas de dons. Quais são essas listas, né? Vamos dar uma pausa aqui. A lista são 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios capítulo 4. Essas são, pelo menos tradicionalmente, as três listas de dons espirituais, mas nenhuma das três consta hospitalidade e intercessão. Mas por que nós tratamos delas dessa forma? Porque elas também estão ligadas a uma capacitação especial de Deus para o bom andamento do corpo de Cristo. Especificamente aqui, nós temos que hospitalidade, intercessão não se encontram na lista, mas são ministérios importantes e necessários para o corpo. E entendemos que alguns irmãos são preparados especialmente para colocá-los em prática na vida da igreja. Como sempre falamos, alguns são preparados especialmente, e ao final desse estudo, nós veremos que se trata de uma responsabilidade, mesmo que você não tenha o dom, né, de você também desenvolver isso na sua vida. Vamos seguir. Nós temos a palavra filoxenia, a palavra grega, que significa amor aos de fora, aos desconhecidos. A palavra filéu, do grego, né, que significa amor, é uma das palavras do grego que a tradução é amor. Neste caso aqui, o amor entre irmãos, o amor fraternal, de onde vem a palavra Filadélfia. Então, só para você situar aí o sentido dessa palavra. Então, todas as vezes que aparece a palavra hospitalidade nas Escrituras, no Novo Testamento, a palavra é filoxenia, amor aos de fora, amor aos desconhecidos. Ok? Seguindo ainda, nós temos o nosso Deus como exemplo de acolhimento. O texto de Lucas 13, 34 diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta-os do seu próprio ninho debaixo das asas e vós não quisestes. Essa é uma frase tradicional de Jesus, quando ele avista Jerusalém e ele diz esse versículo. E ele diz aqui: eu gostaria de ajuntá-los como a galinha faz com os seus pintinhos, né? Ou pintainhos, como algumas versões utilizam. Então, é uma ideia desse acolhimento, né? De trazer para debaixo das suas asas. Nós temos um outro texto de João 14, versículos 2 e 3, que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esse também é um texto que nós conhecemos bem, Jesus falando de que ele estaria preparando lugar para os seus filhos, né? Também nessa ideia de acolher, perdão, de trazer toda a família, né, todos os seus filhos, para estarem com eles, morando, né, vivendo no mesmo lugar. E louvado seja Deus, porque aqui a ideia é de uma moradia eterna na presença do Senhor. São dois textos que exemplificam muito bem essa ideia do acolhimento. Nós temos as características dos irmãos, irmã ou irmão, que tem o dom de hospitalidade. E dessa maneira você pode identificar isso na sua vida ou na vida de alguns irmãos da igreja. Vamos lá. O primeiro deles é: ele abre o seu lar de bom grado, o hóspede sente-se em casa. Essa ideia de sentir-se em casa é muito interessante, porque você e eu, nós sabemos que em alguns lugares, realmente nós nos sentimos muito bem acolhidos, ao passo que em outras casas isso não é tão dessa forma. Mas, de qualquer maneira, essa é uma característica muito importante, né, talvez uma das principais, porque ele abre o lar de bom grado. Ele faz isso naturalmente, né, na medida da necessidade, ele está disposto a dividir o seu lar com outras pessoas. Lembrando da palavra filoxenia, as pessoas de fora. Então, geralmente, alguém que acolhe pessoas que vêm de outras localidades. Então, essa é a primeira característica. Uma segunda característica é: não tendo o seu próprio lar, procura outros meios para acolher pessoas. É simples, imagine que você mora em uma república onde tem várias pessoas. Isso vai, de certa forma, impossibilitá-lo de que você leve alguém para estar ali. A pessoa que tem este dom, ele certamente, mesmo morando num quarto de uma casa com várias pessoas, ele vai tentar todos os meios necessários para acolher os de fora. Contudo, se ele mesmo assim não consegue fazer isso, ele vai providenciar outras formas, ou quem sabe até outros irmãos que possam acolher estas pessoas. Então, essa também é uma característica. Percebam que, tanto na primeira quanto na segunda, há uma voluntariedade, vamos dizer assim. Não é algo forçado, não é um trabalho que a pessoa vai ter dificuldade. Ela, pelo contrário, vai fazer isso de uma maneira muito natural, muito tranquila, na perspectiva de ajudar pessoas. Lembrando mais uma vez que a nossa definição diz que é para acolher pessoas. Letra C. Faz do seu lar um local de evangelização de parentes e amigos. Essa é uma característica interessante, porque ao abrir a porta do seu lar, ele, entre aspas, né, ele vai ganhar aí a autoridade ou a autonomia de poder falar para as pessoas que ali estão. E imagine que este irmão com dom de hospitalidade também tenha o dom de evangelista, que nós falamos na semana passada. Ele vai fazer do seu lar este momento, né, esse ponto de encontro para a pregação do evangelho, acolhendo parentes que vêm de fora, mas também acolhendo amigos ou até mesmo desconhecidos na sua casa. Uma quarta característica, a letra D, está mais interessado no hóspede do que em si mesmo, e ele oferece o melhor que tem. Essa também é uma característica muito peculiar deste irmão ou irmã, porque ele não se importa, por exemplo, de ter que abrir mão do seu quarto e, por exemplo, dormir na sala ou em outro local, para que ele possa acomodar melhor o hóspede na sua casa, a pessoa que ele está recebendo. Então, a preocupação primordial, principal, é com aquele que está sendo acolhido. E por isso, ele então oferece o melhor que tem para receber essa pessoa. Letra E. Preocupa-se com os visitantes na igreja.
quer acolhê-los bem e incentiva outros a fazerem o mesmo. Se é uma pessoa que naturalmente gosta de acolher, abre a sua casa ou descobre meios de acolher pessoas, ele certamente vai também se preocupar com os visitantes na igreja. Isso é muito interessante. Você tem pessoas na igreja que simplesmente chegam, sentam, ouvem, né, ou participam do culto, levantam-se e vão embora. Você tem outras pessoas na igreja que sentam, fazem a mesma coisa, participam do culto, mas estão ligados com aqueles que não são da igreja. Geralmente são pessoas que se aproximam dos visitantes, procuram saber de onde vieram, se é a primeira vez, se não é a primeira vez, né, se já são evangélicos ou não. Então é alguém que vai fazer essa primeira abordagem. Nós vamos falar um pouquinho mais no final, mas já adiantando que essa tem sido uma característica ausente nas igrejas dos nossos dias. Não é incomum a gente encontrar pessoas que falam a respeito disso. Olha, eu estive na igreja tal e lá as pessoas nem ao menos olharam para mim, não conversaram comigo, em momento algum eu fui ou me senti acolhido por elas. Mas esses irmãos, portanto, são uma bênção na vida da igreja, porque eles vão fazer isso, e inclusive incentivando outros a fazerem a mesma coisa. Letra F, procura suprir necessidades dos que visitam sua casa ou igreja. Então veja que a preocupação é com a pessoa acolhida. Essa preocupação ela pode se estender um pouco mais para as necessidades desses que estão sendo acolhidos. Aqui nós podemos, inclusive, imaginar um irmão que tem este dom, mas que também tem o dom da misericórdia. Ele vai suprir essas necessidades, né? Exatamente fazendo uso do fato de que essas pessoas estão dentro do seu lar, debaixo do seu teto, e estão tendo ali a oportunidade de se abrir, de tratar, né, dessas necessidades. Então, ele também procura suprir isso. Letra G, nós já basicamente já falamos, é que desconhecidos sentem-se em casa com ele. Veja que eu coloquei com ele, não na casa dele. Por que nós distinguimos isso? Porque ele pode fazer isso no ambiente da casa, mas ele também pode fazer as pessoas se sentirem em casa na igreja, né, ou em qualquer outro ambiente. Geralmente alguém que tem essa facilidade na comunicação, né, e deixam as pessoas de fato muito à vontade, são geralmente muito informais, né, na abordagem das pessoas. Então é esse o sentido de deixarem sentirem-se em casa. Letra H, ele alegra-se com hóspedes em casa mais do que quando está sozinho. Então essa é uma outra característica, ele gosta de estar com pessoas em casa. Pessoas como essas, elas geralmente estão recebendo alguém nos seus lares. Então, ele não quer se sentir sozinho, ele gosta de acolher, ele então frequentemente faz isso. É uma característica também. Letra I, ele gosta de hospedar aqueles que visitam a igreja para trabalhos especiais. Aqui é muito interessante, e eu falo agora como pastor e a experiência de poder visitar outros campos e pregar em outras igrejas, como nós percebemos essa diferença de pessoas que às vezes nos acolhem, nos recebem, talvez por um pedido, uma imposição, uma necessidade da liderança, e outros que simplesmente têm o maior prazer de receber-nos em suas casas. Isso é muito comum e pessoas como essas vão sempre acolher na sua residência, pessoas que vêm para conferências, trabalhos especiais, missionários, evangelistas, pregadores. Imagine um encontro de corais, receber pessoas na sua casa, e ele geralmente faz questão de levar o máximo possível, né, que está dentro do seu alcance. Então, ele tem essa aptidão e este prazer em fazer este trabalho. Letra J, preocupa-se e acolhe em sua casa irmãos longe dos seus familiares.
Voltando à palavra filoxenia, é o acolhimento dos de fora. Então, provavelmente, essa pessoa também vai se preocupar com pessoas. Vou dar um exemplo. Imagine que vieram para a cidade porque estão com alguém internados no hospital e estão por aqui, às vezes vivendo dentro dos carros, em casas que os próprios hospitais liberam, né, para essas pessoas, mas ele encontra alguém que, com este dom, se preocupa, se compadece e acolhe esses familiares de longe. Eu, particularmente, São José do Calçado, já tive a oportunidade de fazer isso, de chegar para uma visita no hospital e encontrar uma família de Marataízes com a mãe internada, e eles estavam revezando, dormindo dentro do carro. E nós tivemos a oportunidade de acolhê-los no nosso lar, bem como também providenciar outros irmãos que acolhessem, desse uma refeição, um almoço, um café. E foi muito bom, e depois a família esteve bastante grata por esse trabalho. Então é disso que nós estamos tratando aqui. Letra K, recebe irmãos que estão longe do seu ambiente habitual. Ambiente habitual que longe das suas casas, propriamente, e então são recebidos, né, por pessoas com este dom. Letra L, ele atrai outros para perto do Senhor no exercício do seu dom, o amor fraternal em prática. Então, ele tem a facilidade, e eu disse anteriormente, que ele ganha o direito de poder compartilhar a respeito de Cristo, do Evangelho, por causa do amor fraternal. Ouvi uma história de uma pessoa que, ao fazer o curso de evangelismo, ele saiu à rua, encontrou um morador de rua e entregou o seu folheto e imediatamente aquela pessoa perguntou, mas com este papel eu consigo comer alguma coisa? E esse exemplo ele é importante porque ele nos faz pensar que o amor envolvido em qualquer atividade nossa, ele certamente vai abrir portas que sem ele nós não conseguiríamos. Então é esta a reflexão que nós fazemos. Vamos lá, vimos essas características, elas são muito próprias, né? E, como já diz a palavra, são características desse irmão, mas como que ele então exercerá o dom da hospitalidade? Vamos lá. Primeiro que este dom ele combina com qualquer outro que nós mencionamos até agora. Nós estamos estudando uma lista de 13 dons, estamos no 12º, estamos indo para o último, que será o dom de intercessão, mas qualquer dom espiritual destes, né, eles combinam com o dom de hospitalidade. Então, ele é bastante dinâmico nesse sentido. Outra informação, ele é instrumento para atrair pessoas a Cristo. Acabamos de dizer a respeito do amor fraternal, que abre portas em relação ao compartilhar, né, a respeito do Senhor Jesus e da obra dele. O exercício desse dom também, ele está em conjunto com misericórdia. E lembra que eu citei? Imagine alguém com dom de hospitalidade, mas ao mesmo tempo a misericórdia. O dom da misericórdia vai trazer uma capacitação ampliada. E aqui nós colocamos para lidar com pessoas difíceis, sem amigos, tímidos ou retraídos. É mais do que um acolhimento. É um acolhimento especializado para pessoas assim, né, que teríamos talvez naturalmente, apenas com o dom da hospitalidade, uma dificuldade maior de aproximação. Mas a misericórdia, em conjunto, ela vai proporcionar essa capacitação, né, essa possibilidade de alcançar estas pessoas. Uma outra coisa, depende em grande parte da cooperação e boa vontade do cônjuge e filhos. E aqui é muito óbvio, né? Porque imagine que você tem um dom de hospitalidade, mas o seu esposo não tem, e você aparece lá com 5 pessoas para acolher, para dar alimentação, sem antes conversar com o seu marido. Você vai ter alguns problemas, né, relacionados a isso. Imagine que os seus filhos também não têm este dom. Você precisa, antes de qualquer decisão, conversar com eles, né, com o marido e com os filhos. Ou o contrário disso também, você é uma irmã que tem
Você é um irmão que tem este dom, mas a sua esposa não tem e você simplesmente não conversa a respeito do que pretende fazer. Então, depende, certamente, absolutamente, em grande parte, da cooperação e boa vontade do cônjuge e dos filhos, né? Para que você possa evitar problemas dentro da sua casa. Uma coisa interessante que lares hospitaleiros formam filhos hospitaleiros. É muito comum que as pessoas elas façam isso e os seus filhos vão observando. Aliás, um detalhe importante, e eu falo isso porque aprendi muito com a minha esposa, o fato de que como é importante acolher pessoas. E a hospitalidade ela pode ser desenvolvida, ela na verdade pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida dentro da nossa vida. Então é isso que a gente está dizendo. Lares hospitaleiros certamente, pelo exemplo, formarão filhos hospitaleiros. E ainda a espontaneidade em hospedar é mais importante do que aquilo que se oferece ao hóspede. E aqui tem uma informação muito importante. A hospitalidade não está diretamente ligada à sua casa e o conforto que você possa imaginar da sua casa. Você vai descobrir que tem pessoas que têm uma casa boa, condição boa, mas que não são acolhedores. E você vai encontrar irmãos simples, em casas simples, né, mas que têm naturalmente este dom. Então, está ligado ao que você é, né, e não propriamente ao que você oferece para as pessoas. Voltando aqui, desculpem dar um exemplo particular, mas como pastor em vários lugares que já estive, já fui acolhido em casas muito simples. Já dormi em casas de cumieira, quem é mais antigo sabe o que eu estou dizendo. São casas com a parede que não vão até o fim, até o teto, e são de telhas. E já dormi em colchão de palha, e, e uma vida assim muito simples. E estive me sentindo em casa, muitas vezes em ambientes como esse. E já fiquei também em locais muito bons, mas que não me senti em casa. Então, dando o exemplo, é exatamente isso. A espontaneidade é mais importante do que propriamente o que você está oferecendo. Pois bem, irmãos que não têm esse dom poderão ter concepções errôneas a respeito de quem tem. Quais são elas? Primeiro, considerar este irmão desleixado por despreocupar-se de coisas secundárias. Então, imagine que você é hospitaleiro, mas você não é muito organizado. Pode acontecer. Você então leva alguém para sua casa e outros podem olhar e falar, puxa vida, fulano ele é desleixado, porque ele não cuidou da casa para receber alguém. Imagine isso. Né? Sem entender que esse irmão ele está preocupado com a pessoa, lembra? E não propriamente com o que ele oferece. Então é preciso ter cuidado, né, ao fazer qualquer análise nessa forma, porque seria uma concepção errada a respeito deste irmão. Segundo, podemos considerá-lo um hospedeiro profissional, porque achamos que, por ter o dom, ele tem que hospedar sempre alguém. E aqui a gente pode ter essa concepção errônea, né? Para onde vão as pessoas? Ah, para a casa do fulano, como sempre. Então as pessoas podem ter esse entendimento errado. Ninguém é hospedeiro profissional, é feito de forma espontânea, de forma amorosa, e ele não precisa, não deve, pelo menos, acolher as pessoas por imposição de outros, né? Terceiro, querer aparecer por sentir prazer em hospedar. Então, as pessoas podem achar que ele está querendo se mostrar de alguma maneira, levando pessoas para o seu lar. Isso não é verdade. Isso é fruto do amor, né? Do amor fraternal, especialmente o amor manifestado com pessoas que estão chegando de fora. Podemos também considerar este irmão ou irmã como informal ou irreverente por tratar o hóspede como membro da família. Lembra? Ele vai se sentir em casa. E as pessoas, ao olharem de fora, podem imaginar que ele é muito informal ou talvez até irreverente com o hóspede, mas é por essa facilidade
em deixá-los completamente à vontade dentro do seu lar. Bem, se nós falamos do que podemos imaginar ou pensar a respeito dessas pessoas, é importante também pensar que esses irmãos correm erros, né, podem cometer erros, riscos e perigos. E quais são estes? Vamos lá, temos algumas coisas aqui. Primeiro, ele pode ser explorado por familiares ou amigos. O texto de Provérbios 25:17 diz para a gente não ser frequente na casa das pessoas. Então, é provável que pessoas que percebam que você tem o dom espiritual de hospitalidade possam abusar, né, ou explorar dessa sua característica. Isso é um perigo que você corre, né, e aí precisamos, como sempre, na manifestação dos dons espirituais, de ter sabedoria e, sobretudo, né, andarmos segundo a vontade de Deus para a nossa vida. É para hospedar agora? É para levar essa pessoa agora? Deus precisa ser o guia, né, o dirigente da nossa vida nesse sentido também. Um segundo erro, né, o perigo, é pensar que o que tem é insuficiente. Lembra, a sua casa é simples, a sua comida não é a melhor, provavelmente, e isso faz então com que você abandone o dom espiritual. Isso é um perigo muito grande. E nós então precisamos evitar este perigo. Lembre-se, quem tem um dom de hospitalidade, ele está mais preocupado com o acolhimento da pessoa do que propriamente com aquilo que lhe é oferecido. Terceiro, constranger os familiares causando atrito. Eu falei lá atrás que depende muito do cônjuge e dos filhos. Então é preciso ter cuidado para não constranger familiares causando atrito dentro do seu lar. Eu tenho um amigo que ele constantemente falava assim, vamos lá em casa comer alguma coisa. E a gente chegava lá e ele tinha chamado, além de mim, mais 5, 10 pessoas. Né? E detalhe, ele não avisava para a esposa. E aí, às vezes, causava alguns constrangimentos. Encontrei com ela há pouco tempo, ela falou que já acostumou com isso, mas, de qualquer maneira, ela tem passado por isso até hoje. Né? Pode ser que, às vezes, numa casa não esteja totalmente preparada para receber as pessoas ali. Um outro erro é se o homem for o possuidor do dom, não pensar em detalhes em casa e irritar a esposa. Está ligado com o que eu acabei de dar aqui como exemplo. Né? Imagine que o homem tem este dom, mas ele não combina com a esposa. E aí a esposa é pega de surpresa. E nós sabemos muito bem que as mulheres têm alguns cuidados a mais em receber alguém que nós, os homens, não ligamos tanto. Então é preciso ter esse diálogo, né, em casa, com a esposa, antes de fazer qualquer coisa nesta área. Ter o seu gesto hospitaleiro mal interpretado pelo cônjuge. Aí é aquela questão de que o uso do dom ou a manifestação desse dom, ele sempre precisa levar em consideração o sexo oposto, para que isso não possa causar nenhum constrangimento, né, ou trazer aí qualquer aparência de mal para dentro do seu casamento. Se crentes imaturos, aí alguém que tem o dom de hospitalidade, mas ele ainda é um crente imaturo, ele pode perder o controle dos hóspedes não cristãos em sua casa e dar um mau testemunho. Aqui nós estamos falando de alguns detalhes. É um crente no Senhor, mas ainda um crente imaturo. E ele leva não cristãos para casa, que talvez dentro dessa qualidade de se sentirem tão bem acolhidos em casa, como se estivessem na própria casa, exagerar e isso trazer um mau testemunho para aquela família. Então, isso é um perigo também que precisa ser evitado. Pois bem, pastores e presbíteros. Este dom está diretamente ligado a nós. De que maneira? Nós temos alguns textos, e eu gostaria de lê-los aqui. 1 Timóteo 3:2. 1 Timóteo 3:2, quando vai falar das qualificações de bispos e dos diáconos, né? E lembrando que bispos aqui é uma designação para os presbíteros, anciãos da igreja,
que eram os líderes da igreja. Olha o que o texto nos fala. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. A gente nem vai tratar das demais características ou qualidades exigidas para pastores e presbíteros, mas o texto é claro que ele precisa ser hospitaleiro. Então, essa é uma qualificação exigida de presbíteros e pastores da igreja. Tito também trata do mesmo tema, capítulo 1, versículo 8, quando ele também fala das qualificações de ministros. Ele vai dizer, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. A palavra hospitaleiro também aparece nas qualificações de ministros do Evangelho. O que nós estamos querendo dizer com isso? Ah, mas, pastor, eu não tenho o dom da hospitalidade. Ok, mas você tem uma responsabilidade assumida pelo fato de sermos liderança na vida da igreja. Por que nós temos essa responsabilidade assumida? Porque todas as coisas são ensinadas pelo exemplo. Então, nós podemos fazer com que a nossa igreja seja mais acolhedora se nós fizermos isso. Nós, pastor da igreja e presbíteros da igreja. Então, essa é uma responsabilidade que pesa para todos, mas certamente pesa um pouco mais na nossa vida e na nossa casa, como líderes da igreja. E Jesus, ele valorizou esse espírito serviçal, está em Mateus capítulo 20, versículos 26 a 28, também vou ler o texto, que diz o seguinte: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o serviço prestado pelo crente, de modo geral, mas especialmente pela liderança da igreja, é algo que Jesus valorizou. Então, nós temos essa responsabilidade assumida como líderes da igreja que somos. E aqui nós temos uma informação importante. Uma igreja hospitaleira pode ceder o espaço para casamentos, aniversários e etc., por ser uma igreja hospitaleira. E aqui tem uma questão muito prática. E ele deve, então, a liderança deve sugerir a gratificação da zeladoria pelo trabalho extra. Aqui é só um detalhe importante, porque é muito comum a gente ver isso, a igreja franquia, as suas instalações para alguém, e aí é um sábado à noite, domingo, tem escola dominical, e às vezes todos vão embora e o zelador da igreja fica ali cuidando das coisas, preparando para o outro dia. Então esse é um cuidado importante, prático, mas que vai ajudar certamente, vai valorizar um pouco mais o trabalho da zeladoria, que é um trabalho importante na igreja, e mesmo sendo numa igreja acolhedora, como nós temos falado. Pois bem, responsabilidade de todos. Nós temos muitos textos. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 25, 35 e 40, Mateus 25. A gente vai escolher aqui alguns textos. Mateus 25, 35 e 40. Porque tive fome e me desses de comer. Tive sede e me desses de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Esse texto é aquele texto que as pessoas vão justificar ou tentar se justificar diante do Senhor, e a resposta do Senhor para elas é isso: olha, eu era forasteiro e vocês não me hospedaram. Isso mostra que é uma responsabilidade de cada um de nós. O verso 40 diz: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, a responsabilidade minha e sua de acolher pessoas, seja em casa, seja na igreja, ou sermos nós mesmos hospitaleiras, no sentido de acolhermos esses irmãos. Eu quero ler ainda Atos capítulo 2,
Atos capítulo 2, verso 44 e 46. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa era uma marca também da igreja primitiva, porque era uma igreja acolhedora, que recebia e compartilhava, que desfrutava dessa comunhão e certamente no exercício da hospitalidade na vida de outras pessoas. Né? Teremos outros textos mais, mas eles estão aí, você pode olhar depois com calma, 1 de Pedro 4:9, Hebreus 13, 1 e 2. Aliás, Hebreus 13, versículo 2, eu vou ler esse porque talvez seja um dos mais diretos, né, que fala dessa responsabilidade nossa, diz assim: lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos como se com efeito... Hebreus 13, 1 e 2, só um minuto. Estou lendo o versículo errado, só um minuto. Verso 2: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram a anjos. Os patriarcas, especialmente, tiveram essa experiência de acolher em suas casas viajantes e eram anjos de Deus que estavam ali no seu lar. E Hebreus usa esse texto para falar exatamente disso. Não negligenciar a hospitalidade. Porque isso traz bênçãos, não só para a vida de quem é acolhido, mas também na vida de quem acolhe. Nós estamos caminhando para o final e ainda temos algumas breves orientações. Em determinados momentos, precisamos de famílias postiças. E aqui a expressão é muito interessante, né? Inclusive usada no livro que temos estudado. Famílias postiças são famílias que nos acolhem. Muito comum, inclusive a experiência pastoral é assim, né? Que você está num ambiente que você não tem absolutamente nenhum familiar. E você é acolhido em casas que se torna a sua segunda casa. Eu tenho, né? A Jane também pode dizer a respeito disso, de famílias postiças que nos acolheram e nos acolhem até hoje, né, nos considerando como de casa também. Uma igreja hospitaleira aproxima-se dos visitantes. Nós já manifestamos um pouco dessa realidade e, como eu disse, é uma carência das igrejas nos dias atuais e a gente espera que a igreja aqui em Jamburuna tenha essa característica de ser hospitaleira, amorosa, fraternalmente acolhedora em todas as coisas. Nós chegamos então ao final do nosso estudo e esperamos que Deus tenha nos abençoado, tenha nos alertado para essa necessidade tão importante na vida da igreja. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E a pergunta que fica para nós, né? Você já descobriu qual é o seu dom espiritual? Tem dúvida? Recorra ao livro, leia as características novamente de cada um deles, né? E descubra, né, em que Deus quer te usar na causa do Senhor. Se for hospitalidade, louvado seja Deus, você será um instrumento nas mãos do Senhor para a manifestação prática do amor fraternal. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.